Olá, tudo bem? Neste vídeo, vamos dar andamento ao nosso curso de Matemática do Ensino Fundamental, tratando nessa aula sobre expressões numéricas. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar início ao módulo número 7, Expressões Numéricas e Algébricas. Na aula número 1, vamos tratar sobre as expressões numéricas. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Expressões numéricas, tema que aparece com alguma frequência nas provas, né? E temos que aprender, né? Digamos assim, um assunto que é fácil, mas que tem que ser seguido algumas regras. E é basicamente sobre isso que a gente vai tratar nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Expressões numéricas são conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem de operações pré-estabelecida. Então, tem que seguir essa ordem pré-estabelecida na execução, nas realizações das operações matemáticas. Que operações são essas? Soma, subtração, divisão, multiplicação, potenciação, radiciação. Então, essas são as operações que serão realizadas, mas existe uma ordem pré-estabelecida, como está sendo informado aqui na definição, que tem que ser seguida, tá bom? Então vamos lá. Para resolvê-las, devemos seguir uma prioridade nas realizações das operações matemáticas. A ordem que as operações matemáticas devem ser resolvidas em uma expressão numérica é a seguinte. Então, muito importante aqui, né, a gente estar atento nessa ordem, né, porque ela vai ter que ser obedecida, porque se a gente inverter qualquer situação, qualquer ordem dessa, logicamente que a gente vai interferir no resultado da expressão numérica, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, potenciação e radiciação. Em uma expressão numérica, sempre resolva primeiro as potências e raízes antes de qualquer outra operação matemática. A única exceção é para o caso em que aparecem colchetes, chaves ou parênteses. Isso aqui a gente vai tratar em seguida, tá bom? Mas, em termos de ordem de priorização com relação às operações matemáticas, a potenciação e a radiciação devem acontecer primeiro. Vale ressaltar que entre potências e raízes não há prioridade. Esse é outro detalhe. Então, entre as duas não há priorização. Segundo, a multiplicação e divisão. Em segundo lugar, quando não houver mais potências ou raízes, devem ser feitas as multiplicações e divisões. Entre essas duas também não há prioridade. Aí fica indiferente a realização de uma das duas. Realize aquela que aparecer primeiro ou que facilitará os cálculos. Logicamente, né, que à medida que a gente vai se familiarizando mais com a matemática, a gente vai sentindo, né, digamos assim, no desenvolvimento, né, das questões, qual o melhor caminho que vai facilitar mais a nossa vida em que diz respeito assim, menor cálculo possível, menor trabalho para a gente fazer cálculos. Então, muito provavelmente vai acontecer situações que, numa determinada expressão, numa determinada situação, né, a multiplicação vai ser mais interessante de fazer primeiro do que a divisão. Ou a divisão vai ser mais interessante que a multiplicação. Então, isso aí você vai adquirir com a prática, porque matemática envolve persistência, né? Você tem que dar continuidade, né? Exercitar, para que você sinta, né, digamos assim, como ela, digamos, se desenvolve. E aí você vai sentir, em determinadas situações, o que vai ser mais vantajoso para você fazer, no caso aí, se for o caso, a multiplicação ou a divisão, tá bom? Então vamos continuar. Terceiro, adição e subtração. É a terceira prioridade. Por último, realize as somas e diferenças. Também não há prioridade entre elas. Resolva-as na ordem que aparecerem. Então, aparecer a adição primeiro, você faz. Como eu falei anteriormente, é importante ver
a situação em que se encontra para você tomar uma decisão. Mas, em princípio, é resolver na ordem que aparecerem. Se a adição aparecer primeiro, faça ela, se não, faça a subtração. Agora, vamos ver a questão que a gente já havia comentado anteriormente, né, que é a ordem entre colchetes, chaves e parênteses, que faz com que, digamos assim, a gente tenha uma outra, digamos assim, outra decisão a ser tomada nas expressões numéricas, tá bom? Então, a gente vai ter que unir as prioridades que a gente já viu nas operações matemáticas com as prioridades agora com relação a esses colchetes, chaves e parênteses. Então, vamos ver aí agora como fica essa priorização juntando tudo isso aí. Primeiro, parênteses. Em primeiro lugar, devem ser feitas todas as operações que estiverem dentro dos parênteses. Então, isso aí é mandatório, né? Independentemente se de repente tem uma multiplicação, uma potência lá adiante, mas se tiver um parêntese ali dentro, né, a gente vai mostrar isso em alguns exemplos, você tem que eliminar primeiro os parênteses, tá? Na sequência. Então, entre colchetes, chaves e parênteses, a gente vai ter atenção primeiro nos parênteses. Se houver muitas operações, a ordem que deve ser seguida é a das operações dadas anteriormente. Ou seja, se dentro de um determinado parênteses tiver várias operações, primeiro, né, a potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e, por fim, subtração e adição. Ok? Então, vamos lá. Vamos aos colchetes. Em segundo lugar, as operações que estiverem dentro de colchetes deverão ser feitas também de acordo com a ordem das operações dada anteriormente. Então, resolvidos os parênteses, a próxima sequência é eliminar os colchetes. Basicamente é isso. Os parênteses aparecem sozinhos ou dentro de colchetes. Nesse caso, quando sobrar apenas um número dentro dos parênteses, estes podem ser eliminados. E, por fim, as chaves, né? Por último, as operações dentro de chaves também devem ser realizadas de acordo com a ordem das operações, né? Segue a mesma sequência, ok? Obedecendo. Agora, se tiver dentro das chaves colchetes e parênteses, você tem que eliminar os parênteses, depois os colchetes e, por fim, a chave. Então, vamos a alguns exemplos para a gente praticar. O primeiro deles aí está aqui entre colchetes, né? 24 dentro de parênteses, dividido por 8, mais 5 vezes 3, depois tudo isso aí dividido por 6. Então, seguindo a sequência, como a gente viu, né, primeiro eliminar os parênteses. Então, eliminando os parênteses, vai ficar o 24. Aí depois eu vou ter que eliminar os colchetes. Então, tem uma divisão aqui e uma multiplicação depois. Então, podemos fazer essa divisão, 24 dividido por 8, que dá 3, mais a multiplicação, a gente pode fazer praticamente ao mesmo tempo. 5 vezes 3, 15. Está aqui dentro, dividido por 6. Agora, na sequência, eu tenho uma divisão aqui, mas eu tenho um colchete, um elemento, uma operação dentro de colchete. Como a gente viu, primeiro temos que eliminar os parênteses, colchetes e chaves. Então, vamos tratar o que está aqui dentro do colchete. 3 mais 15 igual a 18. Agora sim, eliminando o colchete. 18 dividido por 6 vai me dar 3. Beleza? Essa é a mecânica da coisa. Vamos a mais um exemplo. Tem aqui já um pouco mais complexo. Está aqui entre chaves. Abre uma chave, depois tem um colchete, tem um parêntese, a divisão, tem mais um parêntese, e aí depois fecha o colchete, multiplicado por um número, menos, tem mais um parêntese, e uma divisão, fechou a chave, a multiplicação, e aí mais 12 é igual tal. Então, vamos trabalhar primeiramente dentro dos parênteses. Então, aqui nesse parêntese eu já tenho a primeira operação, né? Tem aqui uma multiplicação e uma soma. Como a gente viu, se tiver mais de uma operação, tem que seguir a ordem da operação matemática que a gente viu. Primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e, por fim, soma e subtração. Então, vamos fazer essa multiplicação. 8 vezes 4, 32, mais 3,
dividido por 7, agora eu tenho novo parêntese. 3 mais, tem uma divisão que é prioritária, 15 dividido por 5 dá 3. Vezes 3, fechou a chave, menos 2. Aí tenho aqui mais um parênteses. Temos que fazer esse parênteses, eliminar ele. 19 menos 7, que dá 12, está aqui. Dividido por 6, fechou a chave. Vezes 2 mais 12. Agora vamos novamente fazer nova passagem. Temos ainda alguns parênteses que precisam ser eliminados. Primeiro dele, 32 mais 3, 35. 35 dividido por 7 mais 6, que multiplica. Aqui tem mais um parênteses. 3 mais 3, 6, que multiplica 3. 6 vezes 3, fecha a chave. Menos 2, ou vezes 2, menos 2. Calma lá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa assim. Vezes 2. Assim. Aí ele já fizemos aqui, ó, 12 dentro da chave. Eu posso também já eliminar essa divisão. Ó. 12 dividido por 6 dá 2. Tá? Então, vezes 2, menos 2. Tá certo aqui, tá bom? Então, já essa divisão aqui está solta aqui dentro da chave. Ela pode ser feita aqui sem nenhum problema. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 2 mais 12. Agora vamos eliminar o colchete, tá? Então, primeiramente, dentro do colchete, eu tenho uma divisão que ela é prioritária e uma multiplicação. Eu posso fazer as duas e depois fazer a adição. 35 dividido por 7 dá 5, mais 6 vezes 3, 18. Fechou o colchete, vezes 2 menos 2, fecha a chave, vezes 2 mais 12. Vamos eliminar o colchete. 5 mais 18 dá 23. 23 vai multiplicar aqui fora do colchete, vezes 2, menos 2, fecha a chave. Vezes 2, mais 12. Agora vamos eliminar a chave. Primeiro tem uma multiplicação. 23 vezes 2 dá 46. Está aqui. 46 menos 2, que multiplica 2 mais 12. Agora vamos eliminar a chave. 46 menos 2 dá 44. Está aqui, que vai multiplicar por 2. Está aqui, mais 12. Agora eu tenho aqui uma multiplicação e uma soma. A prioridade é da multiplicação. 44 vezes 2, 88. Mais 12. Aí agora sobrou a soma, que vai ser 88 mais 12 igual a 100. Ok? Então, esse exemplo aí é bem interessante, que mostra uma variedade de operações com colchetes, chaves e parênteses, né? Usando as prioridades. Tá bom? Vamos a mais um exemplo. Agora, a gente colocando aí uma radiciação e uma potência, como a gente mostrou, né? Esses são prioritários, essas operações, mas como a gente viu, o que estiver dentro de parênteses primeiro, depois colchete, depois chave. Então, vamos lá. Nessa expressão que está aqui em cima, primeiro vamos eliminar os parênteses. Então, eu identifiquei aqui o parêntese em vermelho, que vai ter que ser eliminado primeiro. Então, 5 mais 4, 9, que está aqui embaixo. Tá? Depois, eu vou eliminar os colchetes. E dentro dos colchetes, eu tenho uma radiciação. Então, essa é prioritária. Tá? Então, raiz de 4 é igual a 2. Então, vai ficar aqui menos 2, mais 9. Logicamente que os outros termos, né? 2 mais 9 dividido por 3, né? Ainda continua. Agora, dentro do colchete, vamos eliminar o colchete, mas observando que tem uma divisão aqui destacada em vermelho. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Tá? Então, eu vou ficar com 2 mais 3, menos 2 mais 9. Então, agora eu posso, né, eliminando o colchete, a operação que chegar primeiro, né, obedecendo às prioridades. Aqui tem somas e subtrações. Então, a soma surgiu primeiro, botei aqui em vermelho, né? 2 mais 3, 5, menos 2, mais 9. Então, depois, 5 menos 2, mais 9, né, que multiplica, né, ou que divide por 4 elevado ao quadrado. Então, agora 5 menos 2, próximo em vermelho, que dá 3 mais 9. Então, esse 3 mais 9 é o último, que está aqui, ó. 3 mais 9, 12, que aí eu elimino o colchete.
Agora ficou 12 dividido por 4, que a gente vai eliminar, né, essa divisão primeiro. 12 dividido por 4 dá 3, né? Eliminamos a chave e, por fim, a potência, 3 ao quadrado, que vai me dar 9. Tá bom? Então, aqui nesse exemplo, a gente pôde ver como se comporta, né, na presença aqui de radical e de potência. Apesar de serem, né, prioritárias essas operações, quando ele se encaixa dessa forma, ele tem que obedecer à prioridade também dos parênteses, dos colchetes e das chaves. Tá certo? Vamos a alguns exercícios aí para a gente concluir. A respeito da resolução de expressões numéricas, assinale a alternativa correta. As operações devem ser feitas na ordem em que aparecem. Logicamente, que está errado, né? Não é bem isso que a gente viu. Na resposta, a gente vai justificar um pouco melhor isso aqui, tá? Letra B. Letra B. É necessário calcular primeiro todas as operações no interior dos parênteses na ordem que elas aparecerem? Não, né? Logicamente que é na ordem que aparece. Primeiro tem que seguir aquela sequência lógica, né? Potência, radical, multiplicação e divisão e soma e subtração. Então aqui é falsa também. Letra C. A pessoa que realiza os cálculos escolhe a ordem mais oportuna para eles. Absurdo essa aí, né? Acho que nem vale a pena comentar. Letra D. Não existe ordem para a realização dos cálculos em uma expressão numérica. Também é absurda, né? Falsa. E a letra E. As adições e subtrações são os últimos cálculos na lista de prioridade das expressões numéricas. Perfeito. Né? Em termos de prioridade, como a gente viu, elas são as últimas, uma vez que potenciação, radiciação primeiro, em seguida multiplicação e divisão, e por fim adições e subtrações. Então a letra A, como a gente viu, é falsa, né? As operações devem ser feitas na seguinte ordem: potências e raízes, multiplicações e divisões e, por fim, adições e subtrações. Letra C. A letra B nem precisou falar, né? Letra C, falsa. A ordem para a realização das operações é pré-definida, né? Como a gente já mostrou. Potências e raízes, multiplicações e divisões e, por fim, adições e subtrações. E a letra D também é absurda, né? Como a gente viu. Na realidade, existe uma ordem de realização dos cálculos, como já dito, né? E a letra E é verdadeira, completamente, sem comentários também para ela. E aqui, né, a B, né, que faltou a gente comentar, ela está na ordem diferente, mas não tem problema. Então, embora realmente seja necessário calcular primeiro as operações no interior de parênteses, a ordem de realização das operações sempre vai ser aquela mesma: potências e raízes, multiplicações e divisões. E, por fim, adições e subtrações. Essa ordem não pode ser alterada. Vamos ao exercício número 2. Qual das alternativas a seguir representa 1/5 do resultado dessa expressão numérica? Então, vamos achar o resultado da expressão numérica e dividir por 5 e encontrar a alternativa correta. Então, vamos lá. Da mesma forma, né, vamos primeiro trabalhar dentro dos parênteses e depois, né, colchetes. Né? No caso aqui, já que temos colchetes e parênteses. Dentro dos parênteses, a gente trabalha primeiro naquela sequência normal, né? Aqui tem subtração e multiplicação, então vamos trabalhar na multiplicação. 4 vezes 16, 64. Então, 64 menos 64. Está aqui. Mais, dentro desse outro parênteses, tem multiplicação e subtração de novo. Vamos trabalhar primeiro na multiplicação. 48 vezes 10, né, que dá 480, menos 180. Aí fecha parênteses, fecha colchete, multiplica por 5. Aqui dentro desse parênteses vai anular, né? 64 menos 64 é 0, ok? E aqui dentro 480 menos 180 dá 300. Vai estar dentro desse colchete que também já vai poder ser 300 mais 0 é 300, vai poder ser eliminado. E eu vou poder multiplicar 300 vezes o 5. 300 vezes o 5, 1.500. Como ele quer 1/5, 1.500 dividido por 5, né?
como o exercício pede 1/5 desse resultado, será necessário dividi-lo por 5. 1.500 dividido por 5 dá 300. A resposta é a letra B. Vamos ao terceiro. Analise a solução da expressão abaixo e assinale a alternativa correta. Então, vamos dar uma olhada e ver como ela se desenrola. 10 vezes 10 mais 4 vezes 11 dividido por 12 e aí vai. Primeiro, fazer os parênteses. 10 vezes 10, 100. Mais 4 vezes 11, 44. Perfeito, até aqui. Dividido por 12. Menos 20. Aqui no parênteses, 20 mais 19 vezes 10. Deveria ser feito primeiro a multiplicação. 19 vezes 10. E olha o que aconteceu aqui, ó. Ele somou 20 mais 19, 39 vezes 10. Então, aqui já vai dar tudo errado, né? Então, já cometeu um erro grave aqui, ó, na questão, tá bom? Aqui deveria ser primeiro 19 vezes 10. Dentro dos parênteses, tem que seguir aquela prioridade. E jamais fazer essa soma. Porque fazendo isso aqui, o resultado já complicou, já vai dar errado. Então, vamos ver as alternativas. Se necessário, a gente volta. A resolução está correta, nenhum erro foi cometido. Então, como a gente viu, já temos essa questão está anulada. Essa alternativa está fora. Letra B. A resolução está correta, mas por coincidência, pois alguns erros foram cometidos. Não tem sentido isso não. Letra C. A resolução está incorreta. O verdadeiro resultado é 50. Então, a gente não concluiu esse resultado, mas vamos deixar essa questão C aqui, digamos assim, em análise. Letra D. A resolução está incorreta, pois foi feita uma soma em vez de dar prioridade a uma multiplicação. Então, essa aqui está perfeita, né? Eu diria essa aqui, comparado com a C, nós não fizemos, não sabemos ainda se o resultado dá 50. E letra E. A resolução está incorreta, pois as multiplicações devem ser feitas sempre depois das divisões. Não, multiplicação e divisão estão na mesma ordem de prioridade. Então, a C ou a D é completamente certa e a C na dependência se o resultado dá 50. Então, vamos ver o que diz a solução. Letra A, incorreta, a resolução está incorreta e um erro foi cometido. Beleza. B, incorreta, a resolução está incorreta. O resultado não é 50. Então, desenvolvendo lá o resultado não é 50, então a resposta correta é a letra D, que está absolutamente certa, né? Observe que logo no início houve esta soma, como a gente enfatizou, né? 20 mais 19 igual a 39. O correto seria primeiramente multiplicar 19 vezes 10 e depois somar 20 ao resultado. Perfeito. Então, como eu falei, a letra D estava 100% certa. Letra E, incorreta. Não existe prioridade entre multiplicações e divisões, como eu falei também. Beleza? Então, é interessante essa questão, que ela enfatiza um erro que pode ser, digamos assim, cometido, né, por nós. Então, a gente precisa estar atento a isso, às prioridades nas operações dentro de uma expressão, né, como a gente viu aqui, expressão numérica. Vamos ver agora a questão número 4. Margarida viu no quadro negro algumas anotações da aula anterior um pouco apagadas, conforme mostra a figura a seguir. Qual número foi apagado? Então, tem lá 2 vezes 12, aí menos, já apagou, igual a 5, 3, tal. Então, né, vamos ver, aí temos as soluções, as alternativas, melhor dizendo. Então, vamos lá, né? Ver ali 2 vezes 2, menos alguma coisa, dividido por 3 vezes 5. Então, vamos colocar como x, né, esse elemento que foi apagado. Então, fica 2 vezes 12, menos x dividido por 3 igual a 5. Vamos resolver a expressão. 2 vezes 2 menos x do lado de cá. Esse 3 eu posso multiplicar aqui em cruz, né? 3 vezes 5. E eliminar esse denominador. Então, vezes 12 menos x igual a 5 vezes 3. Então, 2 vezes 12 menos x, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 2, 24. 24 menos x igual a 15. Então, temos essa expressãozinha aí, né?
Então, passando menos x para o outro lado e o 15 para o lado de cá, né? Menos x vai ficar mais x e o 15 vai ficar menos 15. 24 menos 15 igual a x. X é igual a 24 menos 15, x igual a 9. Então, a alternativa é a letra A. Então, o número que foi apagado é o 9. Ok? Com isso, a gente finaliza o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Peço também que você compartilhe o vídeo com as suas redes sociais e com seus amigos. Desde já te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.